hoje dizem que vivemos a era da informação, mas que tipo de informação, né? Qual qualidade que tem essa informação? Então, quando a gente tem acesso a um conteúdo que tem base bíblica, base no catecismo, aí sim a gente pode acreditar e confiar naquilo que a gente está recebendo, né? Porque eu não sei como que é a sua visão, mas existe muita informação, muita coisa sendo dita, mas às vezes isso não está baseado com o que o Evangelho diz. Existe muita informação e pouca formação. Então, informação tem a vontade. Agora, a formação, que é o quê? A estruturação do seu pensamento, isso está pouco. Porque a pessoa ouve tantas opiniões, e ouve tantas opiniões diferentes e divergentes e contraditórias, que ela não consegue se formar. Ela fica com um acumulado de informação, mas ela mesma não tem formação para desenvolver o pensamento dela. E aqui eu sempre digo para os meus alunos, eu não quero aqui seguidores, eu não quero discípulos, eu não quero puxa-saco, eu quero pessoas que tenham formação, ou seja, pessoas que sejam capazes de estruturar o pensamento delas, que não fiquem dependentes da minha opinião. Não quero isso. Eu quero que as pessoas aprendam a essência da fé católica e, a partir daí, aprendendo a essência, desenvolvam elas os pensamentos. Então, esse negócio, porque o Carlos Magliano falou, eu vou acreditar. Deus me livre. Não quero isso. Eu não sou guru, nem oráculo. Eu sou um teólogo que estou aqui colocando as bases da fé católica. Agora, você pegue essas bases, entenda e se forme a estrutura de pensamento que você tem e comece a você desenvolver teologia, pensar teologia, ter a sua opinião. Não fica dependente de mim. Perfeito. E falando em teologia, falando do Evangelho realmente, propriamente dito, se a gente olhar ali dentro do livro de Mateus, ali o primeiro livro do Novo Testamento, Mateus ele tem uma mudança de vida muito brusca, digamos assim, né? Porque cobrador de imposto virou seguidor de Jesus. Exatamente. Né? Cara, eu fiquei com um pensamento, e aí já entra nessa primeira pergunta dos católicos que querem saber o fardo que Mateus dizia ali no Evangelho, né? Que deveria ser essa troca com Jesus, do jugo de Jesus. O que isso significa e o que isso significou também até para o próprio Mateus na mudança de vida que ele teve e também se tem como aplicar isso na nossa vida nos dias de hoje. Então, a primeira coisa é entender o que é o cobrador de imposto na época de Jesus, porque hoje a gente tem cobradores de impostos, pessoas que trabalham na Receita Federal, são os cobradores de impostos hoje. Agora, não é a mesma coisa o cobrador de imposto hoje do cobrador de imposto que o Evangelho fala. Politicamente, analisando a situação da época de Jesus, Israel era tomado por estrangeiros, era o Império Romano, que era um império estrangeiro, um rei estrangeiro, que dominou a região. Então, eles cobravam altas taxas de impostos aos judeus para levar o dinheiro para fora. O dinheiro não circulava, não voltava como benefícios, como a nossa estrutura hoje quer ser, né? A gente paga o imposto ao governo para ele devolver em saúde, educação, nem sempre devolve, mas é outra questão. Mas lá era pior, porque lá nem tinha promessa, não vai voltar mesmo. O dinheiro sai e vai para Roma. E os romanos tinham, naquela época, em Roma, 1 milhão de habitantes. E esse pessoal não trabalhava. Os moradores de Roma, os que tinham mais parte do governo, viviam apenas de gastar o dinheiro dos impostos que Roma cobrava dos territórios dominados. Então, você pagava o imposto e o imposto ia embora mesmo. Não tinha essa, não vai voltar em nada. Foi embora. Então, era um assalto que Roma fazia em Israel. E Mateus era um funcionário de Roma.
Ele era considerado um traidor. Por quê? Porque ele, sendo judeu, se vendia para Roma, ou seja, trabalhava para Roma. Então, ele cobrava o imposto dos irmãos dele, do pessoal de sangue dele, para mandar o dinheiro para fora. Então, isso era um escândalo. Era tido como um traidor. Era tido como alguém que estava negando a pátria, alguém que estava negando a família, alguém que estava negando o sangue. Esse era Mateus. Então, os religiosos, aqueles que defendiam a supremacia judaica sobre outros povos, o sangue judeu, o povo escolhido, ficava apavorado com Mateus, sendo judeu, fazendo isso. Muito bem. Jesus passa por Mateus e fala: vem e segue-me. E Mateus deixa a coletoria de impostos e vai seguir a Jesus. E aí Mateus vai para casa, chama Jesus para um jantar e chama todos os amigos dele para o jantar. Quem eram os amigos dele? Outros cobradores de impostos. Então a casa de Mateus lotou de gente pecadora, aos olhos dos religiosos, aos olhos do pessoal de Israel. Ali está o pessoal que rouba nosso dinheiro e manda para Roma. A cúpula. Ali está a cúpula do pessoal que nos assalta, tira o nosso dinheiro, não respeita a nossa pátria, não valoriza o nosso sangue. Está entendendo? Tô. Aí Jesus está lá, comendo, conversando, e do lado de fora está o pessoal religioso, fariseu, apontando lá. Olha onde está Jesus. Está no meio dos pecadores. Aí eu vou chegar na pergunta que você me fez. Mateus é o único que fala dessa troca de jugo, né? Mateus escrevendo sobre Jesus, Jesus dizendo: receba o meu jugo, receba o meu peso, tira o peso que você está trazendo e pega o meu. O que significa isso? Jugo era uma vara de madeira que se colocava nas costas, se apoiava aqui e pendurava alguma coisa para carregar. Um exemplo, 2 vasos d'água. Uhum. Tinha o jugo, aquela vara aqui, pendurava de um lado uma vasilha d'água e do outro a outra, e ia levando. Isso era um jugo. Jesus fala para tirar o jugo que você está carregando e pegar o dele. Porque você pegando o dele, você vai ter descanso. Ou seja, o peso que você está carregando, você não vai ter descanso. Mas pega o dele que você vai ter descanso. O que é isso, Tiago? Qual era o jugo que aquelas pessoas estavam carregando? Qual era o jugo que Jesus fala, deixa esse, pega o meu? É o jugo de todas as leis que o Antigo Testamento impunha às pessoas. Jugo que fazia a vida se tornar muito difícil. Por quê? Porque você tinha uma quantidade de normas e regras religiosas a cumprir que ninguém conseguia cumprir, porque eram muitas regras. Dá uma lida lá em Êxodo, em Levítico, em Números, em Deuteronômio, dá uma lida na quantidade de regras, normas, imposições religiosas que eles tinham que cumprir. Por exemplo, os fariseus contavam 613 leis que eles tinham que cumprir todo dia. Você já imaginou? Então era um jugo. Então a pessoa não conseguia cumprir esse jugo, porque só se você nascesse 10 vezes para você poder ter um nível de perfeição. Então você não conseguia cumprir esse jugo e começava a ou julgar o outro, que não consegue cumprir. Então pega pedras na mão para jogar em quem não consegue cumprir. Ou você se tornava alguém totalmente discriminado na sociedade.